meus alunos, minhas alunas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e estou hoje com vocês aqui para a gente começar o PET 5, né? Bora trabalhar, que a gente está quase encerrando o PET... Quase encerrando não, né? A gente está começando o PET 5 e daqui a pouco tem 6 e a gente vai seguindo assim enquanto os estudos não podem voltar, não é verdade? Então, gente, o PET do 8º ano está trabalhando com medidas, unidades de medidas, né? Eu tenho uma aulinha no meu canal que ensina vocês a transformarem metro em centímetro, em decímetro, metro quadrado em decímetro quadrado. Então, se vocês não souberem fazer essas conversões, dá uma olhada lá na aulinha que tem no canal, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Para não estender muito o vídeo, a gente vai direto na correção. O que for preciso acrescentar, eu vou falando com vocês aos poucos, ok? Senão o vídeo fica muito longo. Depois, se vocês quiserem, Cíntia, fala, né? Faz uma outra aula de unidade de medida, que eu assisti sua aula, mas eu ainda tô com dúvida, e a gente faz. Mas vamos focar na correção de hoje. Então, questão 1. Uma fazenda localizada em Minas Gerais possui 9,68 km² de área. Dessa área, 50% foram reservados para plantio de café e o restante foi reservado para a criação de gado. Responda: se um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados, quantos alqueires possui a fazenda? Gente, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é transformar esses quilômetros quadrados em metros quadrados. Então, olha, eu vou colocar aqui a medida da fazenda. Ela tem 9,68 quilômetros quadrados. E o exercício, ele deu pra gente a informação de que um alqueire mineiro, porque ele tem diferença, tá? De um estado para o outro, é igual a 48.400 metros quadrados. Primeira coisa que eu preciso fazer, transformar esses quilômetros quadrados em metros quadrados. E aí eu posso fazer tanto uma regrinha de 3, quanto usar a escala, tá? Na verdade, eu ia falar que eu gosto de usar as duas, né? Porque a gente vai fazendo a escala, você vai meio que decorando o que tem que ser feito e você consegue depois fazer de cabeça. Eu vou colocar aqui, olha, minha unidade no Sistema Internacional de Medida é o metro. Para cá eu tenho decímetro, centímetro e milímetro. São os submúltiplos do metro. À esquerda do metro, eu tenho decâmetro, hectômetro e quilômetro. Quando eu trabalho com unidade de área, eu, ao invés de ter quilômetro, hectômetro, decâmetro, eu tenho quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Eu vou representar esse 9,68 quilômetros quadrados aqui. Eu vou colocar o 9 embaixo do quilômetro, a vírgula sempre à direita da unidade que eu quero. E como a gente está com unidade quadrada, a gente vai deixar 2 algarismos embaixo de cada unidade. Então, vai ficar o 68 aqui e eu vou completar com zeros até chegar no metro. Certo? Tiro a vírgula daqui, ela vem para a direita do metro. Não tem nada depois dela, então ela perdeu o valor. Então, eu posso falar que 9,68 quilômetros quadrados seriam 96.800.000 e eu posso falar para vocês que 9,68 quilômetros quadrados são 9.680.000 metros quadrados. Agora eu vou resolver a letra A. Se um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados, quantos alqueires possui a fazenda? O que a gente tem que fazer, então? A gente vai pegar o tamanho da fazenda e dividir pelo alqueire, né? Um alqueire não tem 48.400 metros quadrados? Então, eu vou dividir a área da fazenda por 48.400. Então, eu vou fazer 99.680.000 dividido por 48.400. E aí, gente, a divisão tá aparecendo grande, né? Tem um montão de zero, porção de zero aqui. Vou cortar esse zero com esse, vou cortar esse zero com esse.
e vou pegar o 968 para dividir por 484. Tá na cara que cabe 2, não tá? Ó, 2 vezes 4, 8, para chegar até 8 não falta nada. 2 vezes 8, 16, para 16 não falta nada, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, para 9, nada. Esses dois zeros eu coloco aqui. Correto? Então, a nossa fazenda, né, a resposta da letra A, seria que ela tem 200 alqueires mineiros. Certo? Beleza? Tranquilo, letra A? Bora para a letra B? Quantos hectares possui a fazenda? Lembre-se que 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Gente, o que nós vamos fazer então? A gente vai pegar a área da fazenda em metros quadrados e dividir por 10 mil. Então, eu vou pegar aqui 9.680.000 e vou dividir por 10 mil. Não é? Por quê? Eu quero saber quantos hectares a fazenda tem. Se 1 hectare são 10 mil metros quadrados, então eu vejo quantos grupos de 10 mil metros quadrados eu tenho aqui dentro para eu saber quantos hectares a fazenda tem. Então, vou cortar o zero de novo, ó. Só posso cortar se eu tiver para cortar nos dois. Olha que fácil. 968 hectares. Então, ó, 968 hectares. Tranquilinho, né? Eu espero que sim. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários para mim. Letra C. Quantos hectares foram reservados para o plantio de café? Foi falado aqui que 50% da área foi reservado para o plantio de café. Então, 50% é metade, né, gente? Então, a gente pode pegar, como a gente quer saber quantos hectares foram reservados, a fazenda tem 968 hectares, eu posso dividir por 2. Por ser 50%. Vamos supor que fosse 40%, 60%, que a gente faria? Eu faria assim, 50% de 968. O que é 50%? É 50 dividido por 100 vezes 968. Posso cortar esse zero aqui. Vou fazer 5 vezes 968, então 5 vezes 8 são 40, vão 4. 5 vezes 6 são 30, mais 4, 34, vão 3. 45 mais 3, 48. Dividido por 10. Não tem nada aqui, é como se fosse 1. Cortei aqui, resposta é 484. Então, 484 hectares foram reservados para o plantio de café. Beleza? Bora para a letra D. Sabendo que para o dimensionamento do rebanho, o ideal é que a cada hectare seja ocupado por no máximo 20 bois, quantos bois poderiam ser criados na área reservada de 50% da fazenda? 484 hectares vão ser para o café e 484 vai ser para a criação de gado, né? Foi falado lá em cima. Então, o que a gente vai fazer? A cada hectare eu posso colocar 20 bois. Então, eu vou fazer 484 vezes 20. Em 1 hectare eu coloco 20 bois, então é só eu multiplicar. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16, vai 1. 8 mais 1, 9. Então, eu consigo colocar 9.680 bois. Tranquilo? Espero que sim, né? Qualquer dúvida, coloca aí pra mim. Vamos pro próximo. Gente, bora pra questão 2. Não reparem meu desenho, já falei pra vocês que sou uma péssima desenhista, né? Então aqui a gente vai imaginar que a gente tem um semicírculo, mas no meu desenho não tá semicírculo, mas a gente vai imaginar, a gente vai trabalhar como se fosse, tá? Observe a figura ao lado, formada pela justaposição de um retângulo e um semicírculo. Então aqui mede x e aqui mede 2x. Letra A. Quais expressões algébricas
representa o perímetro e a área do retângulo em função do parâmetro x. Gente, perímetro é a soma do medida dos lados. Perímetro do retângulo. O retângulo tá aqui, ó. Então, ele tem dois lados que medem x e tem dois lados que medem 2x. Eu gosto de fazer assim, 2 vezes x mais 2x. Porque isso aqui, x mais 2x, x mais 2x. Ou, né, x mais 2x mais x mais 2x. Pode ser assim também. O que eu tenho aqui, então? Quem vai ser o meu perímetro? Vai ser 2 vezes x mais 2x são 3x. Então, meu perímetro vai ser igual a 6x. Mas a gente não quer só o perímetro, né? A gente quer a área também. Qual que é a área? A área de retângulo é base vezes altura. Quanto eu tenho de base? Eu tenho de base 2x. Quanto eu tenho de altura? X. Então, a minha área vai ser de 2x elevados ao quadrado, certo? X vezes x, a gente soma os expoentes, 1 mais 1, 2. Então, 2x elevado ao quadrado. Tranquilo? Bora para a letra B. Se o perímetro da forma retangular é de 24 metros, encontre o valor de x. Depois, calcule a área do retângulo em metros quadrados. Então, ó, se o perímetro é de 24 metros, para a gente achar o valor de x, o que a gente vai fazer? O perímetro não deu 6x? Então, 6x tem que ser igual a 24. Daí, o meu x vai ser 24 dividido por 6, que é igual a 4 metros. Ele também pediu para a gente achar a área. A área não é 2x ao quadrado? Então, a gente tem aqui 2x ao quadrado de área. A área vai ser 2 vezes 4, porque eu descobri que o x vale 4, ao quadrado. Então, a minha área vai ser 2 vezes 4 vezes 4 são 16. 16 vezes 2, 32 metros quadrados. Tranquilo? Espero que esteja, né? Letra C. Considerando o valor de x encontrado anteriormente, transforme o perímetro do retângulo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Lembrem-se que 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros. Então, vamos de novo. Considerando o valor de x encontrado anteriormente, transforme o perímetro em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Aí vem a lacuna. Se x igual a 4 metros, então, se x igual a 4 metros, o perímetro do retângulo era de 24 metros. Para a gente passar 24 metros para centímetro, ele não falou que 1 metro tem 100 centímetros? Então, se eu quero passar 24 metros para centímetro, é só multiplicar por 100, não é? E aí, quando eu multiplico por 100, na verdade, se o número não tem vírgula, igual 24 é um número inteiro, eu posso só acrescentar os zeros. Então, vai ficar 2.400 centímetros. E aí, a gente também tem que escrever a área, né? Com a área do retângulo igual a centímetros quadrados. A área era de 32 metros quadrados. Para eu passar para centímetro quadrado, a gente sabe ali que ele falou que 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. Então, ao invés de acrescentar 2 zeros, eu vou acrescentar 4 zeros. Beleza? Gente, dá para fazer usando regra de 3, dá para fazer usando escala, mas ele já colocou pra gente aqui que 1 metro tem 100 centímetros e 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. Então, se a gente quer saber 24 metros, eu vou multiplicar por 100. Se a gente quer saber 32 metros quadrados em centímetros quadrados, eu vou multiplicar por 10.000. E se fosse ao contrário, a gente dividiria, beleza? Letra D. Sabendo que o diâmetro do círculo é x metros e o seu raio, R, é a metade do diâmetro, o seu perímetro ou comprimento é 2πr metros e a sua área, πr ao quadrado, metros quadrados. Considere o valor de x encontrado anteriormente e 3 como aproximação do valor de π
para calcular o raio e o comprimento do semicírculo em metros e sua área em metros quadrados. Depois, transforme o raio e o comprimento do semicírculo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Em seguida, calcule o perímetro em metros e em centímetros e a área total da figura, em metros quadrados e em centímetros quadrados. Então, vamos pensar no seguinte. Vamos começar pelo raio. O raio é metade desse valor. A gente descobriu que o x vale 4. Então, o raio é 4 dividido por 2, que é igual a 2 metros. Em centímetros, 2 vezes 100, 200 centímetros. Continuando, A gente agora quer o perímetro ou comprimento do semicírculo. Olha só, perímetro ou comprimento é 2πr para o círculo inteiro, mas um semicírculo é a metade de um círculo inteiro, Semicírculo dividiu aqui ao meio. Então, eu vou pegar a fórmula, a regrinha do comprimento, a regrinha do perímetro e vou dividir por 2. E aí, se a gente quiser simplificar antes de fazer as multiplicações, fica πr, tá? E o π a gente vai chamar de 3 e o raio são 2. Então, isso aqui seria de 6 metros. Só que a gente tem mais um detalhe aqui. O semicírculo, a gente fez esse pedacinho aqui, ó. Mas o semicírculo também tem esse pedaço aqui. E esse pedaço mais de x. Então, eu vou fazer o quê? Perímetro do semicírculo. Vai ser 6 mais 4 igual a 10 metros. Certo? Transformando em centímetro, 10 vezes 100, 1000 centímetros. E aí, a gente vai para a área, A área é πr ao quadrado do círculo inteiro. Como a gente está com um semicírculo, como a metade do círculo, πr ao quadrado dividido por 2. Então, meu π vale 3, meu raio vale 2 ao quadrado, Porque está ao quadrado o raio dividido por 2. Então, eu tenho 3 vezes 2 ao quadrado são 4, dividido por 2. Vou simplificar o 4 com 2. Não é obrigado, tá, gente? Eu gosto de simplificar, já falei isso com vocês. 3 vezes 2, 6 metros quadrados. Transformando 6 metros quadrados em centímetros quadrados, A gente colocaria 4 zeros, então 60.000 centímetros quadrados. Beleza? E aí, pra gente terminar, a gente vai achar a área total da figura, que é a área do retângulo mais o semicírculo, beleza? Aí o perímetro total da figura também, Bora lá. Gente, então na perímetro total da figura tem um detalhe. A gente não vai pegar o perímetro do retângulo mais o perímetro do semicírculo, não. Ele colocou aí perímetro do retângulo mais semicírculo. Mas esse pedacinho aqui, a gente não vai contar ele agora. Por quê? Porque ele não está externo ao desenho todo. Então, vai ser essa parte aqui mais essa, tá? Então, na verdade, o que a gente teria aqui? O x a gente sabe que vale 4, A gente está fazendo com x valendo 4. 2 vezes 4 são 8. Aqui também vai ser 8 e aqui vai ser 4. Então, meu perímetro vai ser 8 mais 4, mais esse pedacinho aqui que foi o que eu fiz agorinha, anteriormente aqui, no item anterior, Que era o quê? O comprimento, que eu coloquei 2πr dividido por 2, que deu 6. Então, 8 mais 8 são 16, mais 4, 20, mais 6, 26 metros. Passando para centímetro, que a gente multiplicaria por 100, 2.600 centímetros. E a área, A área é a área, quando a gente fala de área total, vou colocar um Tzinho aqui para lembrar que é total, aí já não faz diferença esse pedacinho apareceu ou não, porque a gente está falando dessa parte aqui, ó, dessa região interna. Então, é a área do retângulo mais a área do semicírculo. A área do retângulo mais a área do semicírculo. Então, vamos lá, ó. A área total da figura é a área do retângulo mais a área do semicírculo. A área do retângulo foi de 32 metros quadrados. A
área do semicírculo foi de 6 metros quadrados, não foi isso que a gente encontrou anteriormente? 32 mais 6, 38 metros quadrados. Passando para centímetros quadrados, a gente acrescenta 4 zeros. Porque a gente multiplicaria por 10.000. Fechado? Tranquilo? Bora para o próximo? Questão 3. Geralmente, os campos oficiais de futebol possuem formato retangular e, seguindo as normas da FIFA, precisam ter a largura entre 45 e 90 metros e o comprimento entre 90 e 120 metros. Observe a figura abaixo e responda as questões a seguir. Então, a gente tem um campo de futebol com 105 metros de comprimento e 70 metros de largura. Letra A. Qual a medida do perímetro e a área do campo de futebol representado na figura? Gente, perímetro é a soma das medidas dos lados, né? E aí a gente já falou no outro exercício que o retângulo ele tem as bases iguais, né? E a largura também é igual. Então eu vou colocar assim 2 vezes, aí eu volto lá no meu desenho. O desenho tem 105 de comprimento, então 2 vezes 105 mais 70 de largura. Fica mais fácil assim do que eu ficar repetindo isso toda a vida. Então 105 mais 70, 175. 2 vezes 175, 350. Só que isso aqui tá em metro. E se a gente olhar no PET, tá assim, perímetro, quilômetros, centímetros e milímetros. Então, o que eu vou fazer para ficar fácil da gente colocar isso em todas as unidades que ele precisa? Minha escalinha, ó. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Decâmetro, hectômetro, quilômetro. São 350 metros, a medida de comprimento. Então, eu vou colocar o 0 aqui, o 5 e o 3. Para passar isso para quilômetro, eu vou colocar zeros até chegar em quilômetro. E a minha vírgula ela vai ficar à direita do quilômetro. Então, ficou 0,350 ou 0,35 quilômetros. Se eu quiser passar isso para centímetro, o que eu vou fazer? Vou colocar zeros até eu chegar no centímetro. A vírgula sempre é à direita. Quando não tem nada, depois dela ela não tem valor. Então, seria aqui 35.000 centímetros. E ele ainda traz pra gente a opção milímetro, né? Para eu passar para o milímetro, mais um zero, tá? Então, seria aqui 350.000 milímetros. Tranquilo? Aí a gente tem que fazer a mesma coisa com a área. A área vai ser o quê? Base vezes altura. Então, a área é 105 vezes 70. Então, para fazer de cabeça, eu vou fazer 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 0, 0, mais 3, 3. 7 vezes 1, 7. E acrescento o 0 aqui. Só que isso em metros quadrados. E aí eu vou ter todo o trabalho de novo para converter para o que ele quer, que é quilômetro quadrado e centímetro quadrado. Então, bora lá? Qual vai ser a diferença agora? Ó, minhas unidades vão ser as mesmas, só que com expoente 2. E ao invés de andar de 1 em 1, eu vou andar de 2 em 2. Fácil, né, gente? Então, eu vou escrever esse valor aqui, ó. E aí eu quero passar isso para quilômetro. Então, 2 em 2. Aqui não faz diferença colocar 2 zeros, porque a minha vírgula vai ficar aqui. 2 zeros antes da vírgula, ou 1 zero antes da vírgula não interfere no meu valor, tá? Então, a gente tem aí 0,00735. Esse último zero a gente não precisa colocar porque ele não vale nada, tá bom? E pra gente passar para centímetro, ó, tá em metro quadrado já, tá? Para passar para centímetro, então, ao invés de vir para cá, eu vou para o outro lado. Nem aqui eu não preciso desmanchar, que isso aqui já é do número mesmo, né? De 2 em 2. Um vírgula aqui. Então, a gente teria aqui
73.500.000. Certo, 500.000 centímetros quadrados. Tranquilo também, muito fácil fazer essa conversão, né? Eu gosto de usar essa escala, foi assim que eu aprendi a decorar essas medidas. Vou apagar aqui pra gente fazer a letra B. Gente, letra B, as medidas do campo estão de acordo com as normas da FIFA? Olha, lá no enunciado ele fala que o campo, para estar dentro das normas da FIFA, ele vai ter largura entre 45 e 90. O campo do nosso exercício, ele tem largura de 70. 70 está entre 45 e 90? Está, né? O comprimento tem que ser entre 90 e 120. O nosso campo tem 105. Está entre 90 e 120? Sim. Então, as medidas do campo estão de acordo com as normas da FIFA? Yes, sim, estão de acordo com a norma da FIFA. Letra C. Sabendo que o raio da circunferência do meio do campo mede aproximadamente 9 metros, quanto mede o diâmetro do círculo? Gente, diâmetro é 2 vezes o raio. Então, é 2 vezes 9, que seria o equivalente a 18 metros, aproximadamente, tá? Centímetro, só a gente colocar 2 zeros, porque é só a gente multiplicar por 100. Qual a medida do comprimento ou perímetro do círculo, considerando 3 como aproximação do valor de π? Comprimento do círculo ou perímetro, né? 2πr. Então, vai ser 2 vezes 3 vezes 9. 2 vezes 3, 6. Vezes 9, 54 metros. Ele colocou pra gente a opção em centímetros também, então 5.400 centímetros. Qual é a medida da área do círculo, considerando 3 como aproximação para o valor do π? Área, πr ao quadrado. Então, vai ser 3 vezes 9 ao quadrado. 9 ao quadrado são 9 vezes 9. 9 vezes 9 dá 81. 3 vezes 81. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 24. Então, 243 metros quadrados. Vai dizer também que é centímetro quadrado. O que eu penso, gente, para não ficar usando escala sempre? Para passar de metro para centímetro, eu não acrescentei 2 zeros. Então, para passar de metro quadrado para centímetro quadrado, eu vou acrescentar 4 zeros, o dobro de zeros. Tá? Então, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4 zeros. Centímetros quadrados, tá bom? Por quê? Porque o nosso sistema de medida, né, ele vai de 10 em 10. E quando a gente eleva o décima potência, ela fica com o expoente, a quantidade de zeros dela acompanha o expoente, né? Eu já falei isso numa aula aqui também. 10 ao quadrado é 100, tem 2 zeros, então eu posso fazer esse aqui, dobrar a quantidade de zeros sem problema nenhum, certo? Terminamos. Espero que vocês tenham conseguido entender. Meio chatinho, né? Trabalhar com esse PET, eu achei meio cansativo, meio repetitivo. E entendo vocês também, que eu sei que não estimulou muito a gente. Mas, infelizmente, é o que a gente tem pro momento, né? Bom, vamos tentar fazer o nosso melhor para ver se pelo menos alguma coisa a gente consegue aprender e alguma coisa a gente consegue tirar de bom disso tudo. Qualquer dúvida deixem nos comentários ou coloquem no meu Instagram, tá? Eu respondo vocês. Se tiverem gostado da aula, deem o like de vocês, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Aquela historinha de sempre, né, gente? Compartilhe, porque a gente precisa de vocês também. O canal, para funcionar, ele também precisa de vocês. Também, né? Quem não foi ainda no canal do tio Marcos, dá uma corrida lá, que o tio Marcos também está fazendo a correção dos pets. E muita gente gosta, ele é muito animado, as aulas dele são bem descontraídas, mesmo o pet sendo chato, tá, gente? As aulas dele são ótimas. Bom, fiquem bem, se cuidem e até breve. Muito obrigada!